Pessoal, depois de muito tempo ralando, pra mim não foi tão fácil quanto pra muita gente aí, consegui esse carinha aqui, ó, Pirate King. Vou dar Eternalize nele pra conseguir tudo no máximo, pra, né, conseguir gravar esse vídeo pra vocês. E vamos ver se esse carinha aqui é flor que se cheire mesmo. Ó, a animação é diferente ou tá bugada? Não, tá bugada mesmo, o jogo tá bugado. Ah, pessoal, o jogo tá foda, né? Pra vocês verem que não sou eu que tô inventando aí, ó, eu gravo pra mostrar pra vocês. O jogo demorou pra contabilizar, eu peguei esse personagem faz uma hora e ele não tinha aparecido. O jogo tá de sacanagem. Vou substituir aqui pela Ancient Mage por enquanto. Pra ter ele aqui por perto. Vou dar Fuse. E vamos descer lá, né? Ele é Juliette, Shanks. Vamos aqui sacrificar aqui umas unitezinhas. Esse aqui não. Prontíssimo, as unitezinhas sacrificadas. Ele tá no nível máximo. Vamos dar Evolve nele pra ver o que ele faz? Vamos testar aqui ele do zero. Tô aqui com vocês com ele do zero. Não vou pegar Ruler nele, porque o pessoal falou que ele não é tão bom. Mas vamos ver se ele presta pra algo, né? Não, Relic não. Aqui Evolve. Vamos ver aqui qual que é o preço pra evoluir ele. Olha, eu tenho todos os requisitos. Vamos dar aqui um rollzinho nas coisas dele. Traits. Não, na real já vamos dar aqui uma traitzinha nele. Vou deixar aqui todas ligadas, porque não me interessa qual vai vir. Mas acho que não vai vir, não. Se vier duelista no Piri, pra mim tá bom. Ó, Eternal. Eternal é legal. Ok, vou manter Eternal nele. E vamos dar Evolve aqui no bichão. Ah, é verdade, tem que dar reroll nos status dele. Quase que eu esqueço. Vamos dar auto reroll, bora lá. Consegui A e B. Tá ótimo já, gente. Pelo que eu vi, não é um personagem tão meta, então... É isso aí, vamos dar Evolve. Animação lindona de sempre. Toda bugada. Ô, gente, por que tá tão bugado? Será que meu gráfico tá no mínimo que bugou? Vamos ver. Não, o jogo tá bugado mesmo, mas fazer o quê? Pra vocês verem aí, ó, ele evoluído agora. Vamos dar Fuse pra colocar as coelhas no 100. Ficar aqui... Já tá nível máximo, ele não vai pra além dos 5, dos 70, gente. Ele não vai pro 100. Ok. Vamos ver os blessings dele, equipe All. É isso aí, vamos dar uma olhadinha nas passivas dele. Vou buffar aqui um pouquinho o dano dele, colocar aqui 50 no dano. E o resto em cooldown, pra ver se serve de alguma coisa esse cooldown altíssimo que ele tem. Prontíssimo. O cosmético dele, vamos dar uma olhada aqui como é que é. É um cosmético bonito, ó, não é a coisa mais feia do mundo, não. Embora eu ache o do Zoro muito mais estiloso dele, não é a coisa mais feia do mundo. E bom, vamos avaliar aqui o personagem, dar uma olhadinha nele no infinito, né? Não tem lugar melhor. Bom, pessoal, entramos aqui agora, né? Vou dar Start. A primeira coisa para se observar é que ele não tem cooldown. Ele começa com 3.000 de dano e tem uma animação bem bonita. O jogo tá crashando um pouco, mas a gente finge que não. Vou colocar aqui os farms já para auto-upgrade. Vamos ver aqui um pouquinho das passivas dele. É bom lembrar que ele tem 155% de Critical Damage, Critical Rate de 25% e 145% de Damage Overtime, tá legal? Começa com 2.600, vai para 3.000, muito forte, tá legal? E vamos lá, Unity Info. Essa unidade tem um Critical Rate de 25% e não pode crescer. Quando essa unidade for vendida e recolocada, ela ganha 20% de Critical Damage até 100%. E essa passiva não funciona se essa unidade for vendida pelo owner. Não entendi muito bem, mas acho que tem que ser vendida para colocar outra unidade. A gente vai ver isso aí depois. O Spark of the Great Era. Essa unidade custa nada e mantém todos os upgrades depois de ser vendida. Após colocar, ganha unidade de stun por 5 segundos, follow up com 3 ataques, aplica radiação por 50 segundos. Radiação não tá falando o que fala. Damage de 50 tricks. Ele ganha 100% de damage no ataque, reduz o ataque em menos 20%, no upgrade máximo menos 10%. Quando o buff dessa unidade alcança 0% de dano, usa habilidade para vender essa unidade. Se essa unidade não for vendida usando a habilidade ativa, o upgrade vai ser resetado. Quando essa unidade for vendida pela passiva dele,
Auto place the first piece tag unit, ou seja, ele vai colocar, quando ele for vendido pela passiva dele, qualquer unidade com a tag piece. O auto place ganha 25% de dano e auto place tem o cooldown de 15 segundos. Se não tiver nenhuma unity com piece available, essa unidade ganha um upgrade de graça no próximo placement. O Rei dos Piratas ignora stun, mais 65% de damage, dá follow-up em 2 ataques, cooldown de 10 segundos. No ataque, os inimigos dropam 15% a mais de EM quando morrem no range. E a última passiva, quando ele e o Quake Warlord e o Pirate King, esses dois no caso, o Barba Branca e ele, estão juntos e estão upgradados no máximo, todas as unidades no range eles mesmo ganham um ataque sincronizado, dão 600% do dano entre eles e essas duas unidades para todos os inimigos no mapa. Ou seja, eles dão uma nuke de 600%. Tem um cooldown de 300 segundos. Como dá pra ver, ele trabalha só com unidades de piece. O Rei dos Piratas é um suporte meio irônico. Mas vamos ver aqui os upgrades dele antes de tudo. 6.000, 13.000, 18.000, 39.000, 44.000 e 55.000. É fraco? Não. Tá longe de ser. Com o Ruler, isso aqui vai pra uns 100, 150 mil, tá legal? Meu palpite. É forte? É forte. Tem um range legal? Tem um range legal, ainda por cima é full AoE. Mas o mais importante é essa passiva aqui, ó. The Spark of Grandiera. Quando vende essa unidade pra colocar outra unidade com uma piece tag. O Rei dos Piratas salva esse upgrade quando é recolocado. Então clica aqui pra usar. 10 segundos. Ele vende e coloca o Zoro. Daí depois, se não me engano, eu posso colocar ele agora, ó. Ele vai manter o upgrade máximo, agora com 64.000 de dano. Aumentou um pouco. Eu posso clicar de novo. Tem que esperar o damage buff chegar no 0%. Ok. Então, ele ganhou menos 10% de ataque. Chegou no 0? Não, tem que esperar de novo. Aí, pessoal, chegou em 0% e olha aí, ó. Colocou o Zoro de novo. Ele pode fazer isso umas par de vezes, tá legal, ó? Ele volta novamente pro campo com a porcentagem máxima de dano. Daí o dano vai descer tudo e vai subir de novo. E daí ele vai usar a habilidade e vai recolocar outro dele. Isso vai ficar assim, eu acho, com a Miko. Como é que funciona o dano dele daí? Ele vai para 72.000, ok. Lembrando que o dano vai se reduzindo aí com o tempo. Ó, menos 10%. Menos 10%. E assim que zerar, pode usar a passiva de novo. É uma unidade interessante, tá? Ele tem uma utilidade com a Nuke com Barba Branca. E serve para colocar unidades de graça de One Piece no mapa. Mas não parece tão útil, porque a unidade não vem buffada. Ó, o dano do Zoro continua o mesmo. Não sei qual é a utilidade desse personagem, para falar bem a verdade para vocês. Eu tô aqui para mostrar o que ele faz. E o que ele faz é isso. Ó, e summonou o Luffy agora. O Luffy vem buffado? Vamos ver. 230 pau de dano. Não sei se vem buffado não, mas eu acho que não. 317... Critical Damage, ok. 213, não parece vir buffado não. Pessoal, acho que é isso aqui mesmo a utilidade do personagem, tá? Não parece ser aquele personagem infinitamente útil, mas é essa aqui a utilidade dele. É um personagem diferente, veio aqui pra ser diferente. É uma mini update, né? Eu acho que o mais importante é o grind pra ele, não ele em si. Não achei ele tão relevante, não. Pelo contrário, achei ele bem relevante, pra falar a verdade. O cosmético dele é bonito, mas nada comparado desses dois aqui, olha. O do Luffy, que cê é louco. Esse cosmético aqui é lindo. Mas enfim, ele não é a grande carta magna da update, parece. Realmente parece pra mim que a grande carta magna é esse aqui e o Sabo também. Mas eu logo trago um vídeo sobre eles. Esse aqui foi um showcase rápido, um guia rápido sobre o Pirate King. É a minha conclusão, tiro ele do time aqui e volto com muito gosto e muito prazer a minha amada Ancient Mage, porque eu achei ela mais útil que ele, tá bem? Podem me julgar, podem me apedrejar, mas é isso que eu acho. Mantenha aí minha consistência, ela com meu Zorinho, ela com meu Luffyzinho, e é isso aí. Bom, pessoal, a conclusão que eu trago pra vocês é que é uma boa unit, tá bem? O meu tá com Astral, então dava pra ele estar melhor. Eu tava usando isso aqui, de equipamento pra ele. É uma unidade 4 de 5, tá bem? Não é a melhor unit do patch, mas tem sua utilidade, tem sua magia, funciona super bem. Eu dou um 4 de 5, um Mild pra ele, pode ser? Dá pra utilizar em certos times, ele com barba branca e tudo mais.
Mas no meu time principal, que no meu ver é o meta absoluto, que é o Zoro e o Luffy, não tem espaço pra ele, tá legal? Mas é uma boa unidade sim, não tenho o que dizer sobre isso. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É uma unidade que veio fraca pro jogo, mas é bem legal de pegar, é bem legal colecionar. Ele tem sua utilidade, se vocês descobrirem alguma utilidade dele, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer um vídeo falando sobre. Como esse vídeo aqui era só uma showcase, é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês. E é isso aí, até o próximo vídeo, tchau, tchau, beijos do Ravi. Just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known.